Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Adentrando a casa, logo se percebe quando se entra dentro da casa espírita, pelo menos eu percebo a paz que tem nesse recinto, a harmonia, sente-se a harmonia do ambiente, existe uma certa calma, uma serenidade. Isso é fruto da harmonização feita pela equipe espiritual maior. É bom que tenhamos essa noção de que nós estamos aqui, um grupo talvez de umas 50 pessoas, mas a parte espiritual, ela preenche todos os espaços aqui. Estamos bem acolhidos, bem recebidos, não estamos sós. Tem uma falange de espírito bastante numerosa, esses espíritos abnegados, que vêm lá do plano espiritual, cada um com sua função, com a sua identidade espiritual, para nos auxiliarmos naquilo que for necessário. Então, agradecemos primeiramente a equipe espiritual aqui presente, pelo Falange Bezerra de Menezes, pedindo todo o amparo para que tudo transcorra em paz e harmonia. E essa paz é tão necessária nas vidas de hoje. Nos dias de hoje, nós vivemos uns dias bastante atribulados, né? É tanta tribulação, é tanta crise. A gente vê guerras, pandemias, desavenças, né? Crises mundiais, crise econômica. E o nosso trabalho ocupa nosso tempo quase que totalmente durante a nossa jornada diária. Nós temos o tempo meio que parece escoar rapidamente, né? E nós não temos muito tempo para nos harmonizarmos intimamente. Essa paz interior é tão necessária, a conquista dessa paz. Então, devido a essa loucura que nós vivemos, nós deixamos para trás o essencial, que é a conquista do bem maior, que é a compreensão da qual a finalidade de nós estarmos aqui e quais são as nossas reais necessidades durante a nossa encarnação. As redes sociais, elas estão repletas de notícias que não têm nenhum significado, mas tomam a nossa atenção. E isso provoca em nós uma bisbilhotice, uma curiosidade, e esses assuntos eles assumem um significado que não merece, ao mesmo tempo que produz um vazio existencial ante a pessoas atormentadas que se fazem notícia através desses artifícios virtuais. O tempo parece escoar muito rapidamente ante esses mecanismos de fuga das responsabilidades. E o tempo parece bastante rápido, escoar cada vez mais. Então nós temos que se libertar desse turbilhão de coisas, porque a tecnologia moderna, ela criou esse comportamento da velocidade, a fim de que nós possamos aproveitar todos os contributos, todas essas contribuições da comunicação virtual, né? E isso fragmenta a nossa mente, porque a gente entra num turbilhão. Porque se a gente pega lá o nosso smartphone ou o computador e a gente entra num assunto qualquer, uma notícia, e aquilo fica girando, entra num assunto, daqui a pouco passa para outro, a gente vê algo mais interessante, mais acolá, já entra a nossa atenção ali e fica naquele turbilhão, naquele redemoinho, como se fosse um círculo vicioso que nos prendesse ao meio virtual.
E geralmente são coisas que não levam a nada, né? É uma coisa improdutiva. Como eu falei anteriormente, são pessoas que se fazem notícia através de artifícios virtuais. São criaturas ávidas de projeção social, como se fosse esse o objetivo existencial, esse prato mentiroso do prazer social que desperta nuns inveja, enquanto outros antipatias. É um momento bastante complicado, né? E como sair desse turbilhão de fantasia que nos entorpece os nossos sentidos? Como sair dessa modorra, dessa apatia que nos prende a coisas tão pequenas que não tem menor significado, enquanto nós esquecemos aqueles impositivos, aqueles compromissos que nós assumimos no plano espiritual e ficam aguardando sem oportunidade de ser atendidos. O tempo parece escoar rapidamente, né? E nós gastamos uma quantidade enorme de energia, e vai muita energia nisso, e às vezes o cansaço que a gente tem, e a gente acorda cansado, porque a gente fica às vezes nos meios sociais, nas redes sociais, até tarde da noite, gastando energia, porque aquilo ali absorve as nossas energias. E a gente não tem tempo para fazer uma tarefa, para um estudo, para um trabalho, ou para um benefício social, porque nós estamos muito cansados. Nós estamos cansados do mundo virtual, que causa cansaço, causa apatia. Essa é uma realidade dos dias de hoje. E a tecnologia moderna, ela nos impõe isso. De certa forma, foram-nos impostos, impusemos uma mudança de comportamento, uma mudança de conduta. E, de certa forma, a robotização do ser humano tem se dado quase que de imediato. E com essa automação do ser humano, aqueles sentimentos mais nobres de ternura, de caridade, de amor ao próximo, fraternidade, têm ficado à margem, em detrimento, com prejuízo do desenvolvimento emocional do ser humano, enriquecido com a verdadeira compreensão da finalidade da vida e das suas reais necessidades. O panorama realmente é difícil e existe hoje cada vez mais a valorização do corpo e da aparência. Nunca teve tanto procedimentos estéticos, alguns exagerados, claro, deixando de lado aqueles que são necessários, que uma pessoa sofreu uma cirurgia, um acidente, que é necessário fazer uma reparação para até elevar a sua autoestima, mas a gente percebe a valorização do corpo e da aparência, um culto extravagante e muitas vezes doentio, patológico, que vem substituindo os impositivos mais profundos do ser. E aquelas criaturas que não podem usufruir dessas comodidades exageradas, dos procedimentos, da valorização do corpo, parecem fantasmas perdidos no ar, uma vida sem objetivos e sem significados. A estabilidade psicológica do indivíduo é muito importante hoje em dia.
E diante desses fenômenos perturbadores que nós vivemos, aumentam cada vez mais os tormentos emocionais, porque as criaturas, com as suas estruturas psicológicas muito frágeis, acabam cedendo uns ao transtorno depressivo, enquanto outros atiçam seus mecanismos da violência. Uns caem para a depressão por não poder se enquadrar dentro de um padrão social imposto pela sociedade moderna, enquanto outros partem para a violência. E como existe violência nos dias de hoje, as pessoas se agridem, não se toleram, né? Porque falta a humildade, segundo ponto que eu queria ver, falta a humildade. Hoje, o ego super valorizado do ser humano, porque as pessoas, muitas vezes, acham que são muito mais do que aquilo que realmente são. Acham muito mais do que são. E quando a soberba precede a queda, e quando elas se veem caídas do seu pedestal, porque elas se elevam no patamar que elas acham que acreditam que são, né? Porque elas têm uma ilusão a respeito de si mesmos, né? Das suas capacidades. Por isso é muito importante o autoconhecimento, para a gente saber os nossos limites, saber que nós temos sim pontos fortes, cada um tem o seu talento para isso ou para aquilo, mas nós temos que saber o nosso limite, qual é o nosso papel na sociedade, né? Porque a sociedade nos impõe que todos nós temos que ser perfeitos, brilhantes. É assim que está na internet, né? Cada um apresentando o seu talento, e a gente vê talentos de diversas formas ali. Tem gente que é muito boa em alguma coisa, sempre tem alguém muito especial em determinada área, ou é música, ou é dança, ou é matemático, ou sabe falar várias línguas, sim. Cada um está ali expondo o seu talento, mas mesmo nós temos nossos talentos, e cada um tem, né, cada um é bom em alguma coisa, nós temos as nossas fragilidades, e as nossas fragilidades constituem nas fragilidades morais. Esse é o ponto. Nós viemos aqui justamente nesse plano, reencarnando novamente, nós estamos repetindo de ano na escola da vida, e essa é uma escola de bênçãos, de oportunidade, que eu sempre digo, o Espiritismo é excelente dentro da sua doutrina, porque ele sempre nos dá esperança. Ele nos dá esperança de que existe uma segunda chance. Nós não estamos condenados para sempre. Sempre tem uma nova oportunidade de um recomeço. Nós fazemos muitas coisas erradas. Assim, acertamos muitas vezes, sim. Tomamos atitudes que são engrandecedoras, quem não se lembra, cada um, de ter tomado uma decisão correta na vida, indo por um caminho correto, em vez de se desviarem. Mas a quantidade de erros, pelo nosso primarismo ainda de espírito, nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, a quantidade de erros se sobrepõe muito mais aos acertos. Porque a ascensão espiritual, ela não é fácil. Ela exige esforço, persistência, abnegação. Isso não é fácil de conseguir. Não é para qualquer um. Porque exige de cada um de nós um esforço além daquilo que a gente já fez durante toda a vida, de nos libertarmos dos nossos vícios, nos deixarmos de lado um pouco
das nossas vaidades, deixarmos de lado a preguiça, a falta de vontade, porque cada dia é uma oportunidade de recomeço. Os minutos, as horas, são um tesouro valioso dentro da nossa reencarnação. E como a gente desperdiça o nosso tempo com futilidades, né, que assumem significados que não merecem. Imagina, passa-se o dia inteiro, a semana toda, ou o final de semana toda, que durante tem o trabalho, o final de semana é a oportunidade do descanso e a oportunidade de repente aprender alguma coisa, ler um livro edificante do Espiritismo, aprender, se instruir, se conhecer, aprender coisas novas, avançar. E gastamos um final de semana inteiro no smartphone, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, folheando, naquele redemoinho que é um labirinto, aquilo ali. Porque tem ali uma coisa interessante, a gente passa para outra parte, tem outra coisa interessante, vai para outra parte, tem outra coisa interessante acontecendo, e vai. E o tempo escoando rapidamente. Para quê? Muitas vezes para nada. Se a gente tirar o saldo positivo de todo esse tempo perdido, não sobra nada de positivo para a nossa vida. Bisbilhotando a vida alheia, bisbilhotando as futilidades, ou explorando a violência que se joga nas internets, explorando a violência, e pior, o que é pior, trazendo toda essa violência e essa carga de animosidade dentro de indivíduos se degladiando ao vivo, como se estivesse num circo de horrores, para o nosso íntimo, para o nosso inconsciente, plantando em nós essa semente da desordem, do desequilíbrio. A paz é fundamental nos dias de hoje. Jesus nos recomendou, que ele nos prometeu que daria a sua paz, mas impôs uma condição, que somente Ele poderia dar essa paz. Isto porque a paz de Jesus que Ele nos oferece é a vivência nos postulados por eles ensinados e vividos, através do amor ao próximo, da fraternidade, da compaixão pelo semelhante. Então devemos buscar essa paz interior. Não é fácil, exige abnegação, persistência, passo a passo, sem cessar, cada dia é uma luta. E a luta é a executora do progresso, porque através dela nós conseguimos avançar cada vez mais e nos libertar. Não achar que às vezes tem um conceito que a paz é somente ficar sem ação ou ausência de preocupação, né, contemplando o infinito. A paz não é isso, não. Isso não passa de modorra, apatia, falta de vitalidade. A paz exige também ação contínua do ser humano. E esse equilíbrio é que nós devemos buscar a cada dia, através do Evangelho de Jesus, que é a diretriz para todos nós nos equilibrarmos e pensarmos e refletirmos qual o nosso objetivo e quais são as reais necessidades do nosso espírito mortal.
A mensagem que eu tinha para hoje era essa.